Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 9. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos nos esmerar nessa noite em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. Antes, nós vimos na semana passada o presbítero Vinícius pregando a respeito de Marcos 9, do 2 até o 13. E que consiste esses versos? É a transfiguração e a descida do monte. A transfiguração de Cristo ocorre no monte, como nós vimos. Jesus leva a sós quem? Leva a sós Pedro, Tiago e João para o monte, e lá Cristo é transfigurado, e eles veem Cristo Jesus na sua glória, e seu resplendor. E Pedro, de maneira precipitada, solta aquela frase de que, Senhor, é bom fazermos aqui 3 tendas, comparando Jesus, Elias e Moisés, colocando-os no mesmo patamar, e nós fomos instruídos aqui na semana passada como que Pedro estava não compreendendo realmente o que havia ou o que estava acontecendo ali. Que Jesus era muito superior a Moisés, muito superior a Elias, e Elias e Moisés estavam ali como figuras que refletem a lei e os profetas, e que apontavam a lei e os profetas, sempre foi para apontar para Cristo Jesus. E vem a voz de Deus Pai nos céus, este é o meu filho amado, a ele ouvi, versículo 7, e de repente todos somem, ou seja, Elias e Moisés, e de relance olhando ao redor, ninguém mais viram com eles senão Jesus. E no versículo 9 é a descida de quem? É a descida de Jesus mais os 3. Jesus mais Pedro, Tiago e João. E lá eles estão conversando a respeito de Elias. Antes, Jesus vem falando sobre que eles não deveriam divulgar coisa alguma, e eles não divulgam até a ressurreição de Cristo, ou seja, não divulgam nada a respeito da transfiguração, e ele volta a falar sobre a morte dele. E eles ficam com medo de interrogar sobre isso. Mas o que eles vão falar sobre é a respeito de Elias. O que significava Elias vir primeiro? Jesus explica que Elias veio, ou seja, João Batista veio, e fizeram tudo o quanto quiseram com João Batista. João Batista foi morto por Herodes. Nós vimos isso. E versículo final do 12, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo de que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Então perceba, versículo 2, ele sobe ao monte e lá é monte. Do 2 ao 8 é monte. Do 9 até o 13 é a descida do monte. E agora do versículo 14 ao versículo 28, essa descida já acabou. Eles já chegaram onde eles queriam. E aonde eles queriam chegar? Até os seus outros discípulos, os 9 discípulos. Nós temos 12 discípulos, 3 subiram, ficaram 9. E Jesus vai ao encontro desses. Mas quando eles estão descendo, o que nós vamos ver aqui, Marcos relata uma cena. Qual é a cena? A cena de um alvoroço. Uma multidão. Então, a gente quase, de maneira a dar vazão ao Adão em nós, a gente fala, nossa, parece até que Pedro estava certo. Porque tem um monte e de repente tem confusão. Tem confusão. Eles acabaram, Pedro e Tiago e João viram a glória de Cristo, tiveram essa experiência magnífica. Mas tem que voltar para a realidade, tem que voltar para esse mundo caído. E Cristo veio justamente para isso. Jesus veio para tirar todos nós dessa confusão que nós vivemos e dessa confusão que é oriunda de incredulidade. E o versículo 14 até o versículo 29, nós vamos ver que tem algo aqui latejando, uma ideia sendo martelada, que é a incredulidade. É a incredulidade. E nós vamos ver qual é a resposta para a incredulidade.
Nós vimos o progresso que Marcos está fazendo, os discípulos não vendo, depois os discípulos reconhecendo quem é Cristo, tu és o Cristo, mesmo assim eles não compreendendo o que o Cristo deveria fazer, e Cristo instrui e mostra que é necessário o Filho do Homem morrer, sofrer, mas não somente o Filho do Homem, mas o Filho do Homem vai sofrer e os seus discípulos também vão sofrer, e o Filho do Homem virá em glória. 6 dias depois desse discurso, Monte da Transfiguração. Imediatamente após o Monte da Transfiguração, versículo 14 ao versículo 28. Uma discussão entre discípulos e escribas, uma multidão conturbada, um jovem endemoniado, um pai desesperado. Esse é o cenário. É isso que eles vão encontrar. E Marcos, ao relatar essa história, é o evangelista que mais delineia a cena. É o que mais dá detalhe ao que está acontecendo aqui. Portanto, leiamos que o Espírito Santo falou através de Marcos, inspirando o evangelista Marcos. Marcos 9, versículo 14 até o versículo 29, diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Até aqui, meus irmãos. Nós vemos do versículo 14 até o versículo 16 a cena sendo descrita. Ou seja, eles se aproximam dos 9 discípulos e vem uma multidão ao redor. No centro está os 9 discípulos discutindo com os escribas. Essa é a cena. Uma confusão que está acontecendo. E é interessante que essa confusão nós podemos imaginar, se há uma confusão, de maneira que até no final do versículo, o da Perico vai falar que concorriam, e nós vamos aqui usar termos de discutiam. Nós podemos imaginar que tem vozes exaltadas. Não tem silêncio. Não há silêncio aqui. E em qual outro momento nós podemos comparar de um homem na presença de Deus, descendo do monte e ouvindo o som? Um som que alguns perguntam: é som de festa? É um alarido de festa? Ou melhor, é um alarido de guerra? Não, não é dos vencedores nem dos vencidos. Isso é canto. Nós estamos nos remetendo a Moisés. Moisés, quando desce do monte, após ficar 40 dias e 40 noites, sem beber água, sem comer, em completo jejum, chega uma parte, em um momento que Deus fala:
este povo, esse teu povo já se perverteu. E Moisés desce. E ao descer, o que Moisés encontra? Moisés que estava lá na presença de Deus, 40 dias e 40 noites, recebendo da parte de Deus a lei, as instruções, que seriam para o benefício do próprio povo. Mas o povo, sendo incrédulo, idólatra, fala, já se passaram muitos dias se passaram, esse Moisés não voltará. Façamos uma imagem. E Arão, sumo sacerdote, ao invés de refrear o povo e dizer para o povo, não façais isso, não levantais tamanha ira. Arão, o sumo sacerdote, dá ouvido ao povo e não apenas faz como fala, trazei suas joias. E quando Moisés chega a ver o povo diante de um bezerro de ouro e que diz que aquele bezerro de ouro era Yahvé, aquele bezerro de ouro era quem tinha tirado o povo do Egito, e Moisés, enfurecido, quebra as pedras. Milênios, mais de um milênio se passou. Mais de um milênio, possivelmente uns 1.400 anos se passou desde esse episódio até o que nós estamos vendo essa noite. E nós vemos basicamente o mesmo povo. Incrédulo. A diferença é que quem desceu da primeira vez no monte foi o servo Moisés, que nós vimos na pregação do presbítero Vinícius. A diferença é que na primeira vez foi o servo, na segunda vez foi o filho. E o que estava para acontecer não era um mero bezerro de ouro, não. Pelo menos não aqui nesse episódio, como nós sabemos. Mas em toda a narrativa, o que eles iriam fazer, quem são eles? A multidão, essa geração. Não iria erigir um bezerro de ouro. Eles iam fazer pior. Eles iam matar o Cordeiro de Deus. É isso que eles iam fazer. É para esse rumo que a incredulidade deles estava caminhando. É para esse rumo. E Jesus, ao descer, ele vê essa algazarra, essa que nós podemos usar um termo comum, essa bagunça acontecendo. E é interessante que, como nós vamos ser relatados depois, é bem possível que o que estava acontecendo aqui era uma discussão, tanto de cunho doutrinário, mas também uma discussão possivelmente tendo zombaria dos escribas. Porque o que está ocasionando, ou o que está ao redor dessa discussão? O que está ao redor dessa discussão é um menino endemoniado, ali perto, a poucos metros ou a poucos centímetros. Por que ele continua endemoniado? Porque os 9 discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. É tudo o que os escribas queriam. O fracasso dos discípulos de Jesus era maravilhoso para eles, porque agora eles tinham armas, eles estavam com a faca e o queijo para chegar e discutir com eles. E possivelmente zombar deles. Talvez foi o ponto alto até agora dos escribas. E ainda que os discípulos, como nós vamos ver em outros evangelhos, que nós não vamos nos esmerar nessa noite, mas outros evangelhos, nós vamos ver também que uma das causas pelas quais os discípulos foram incapazes de expulsar esse demônio era a pequenez da fé ligada, e nós vamos ver também isso a respeito do jejum e oração e jejum. Então tem uma certa responsabilidade para que os discípulos não conseguissem expulsar o demônio? Existe uma certa responsabilidade dos discípulos. Mas perceba que quando Jesus desce do monte, o que Jesus faz? Jesus, ele não chega para os discípulos. Não, o que um pastor faz quando ele vê as ovelhas acanhadas e lobos ao redor? O pastor não vai nas ovelhas, ele vai direto nos lobos para espantar os lobos. Ele vai para os lobos para proteger as ovelhas. E é isso que Cristo faz. Nesse primeiro momento, Jesus não dirige palavra aos 9, não há conversa.
Não há conversa. Tomé, o que aconteceu, Tomé? Não há conversa. Mas aqui o que há é Jesus indo, vendo a multidão, e ele chega e interpela os escribas, que discutis com eles, vocês, escribas. Por que vocês estão falando com os meus discípulos? Por que eu vejo vocês zombando dos meus discípulos? Por que eu vejo esse sorriso de canto de boca? Por que eu vejo vocês triunfantes sobre eles? Por que eu vejo vocês buscando envergonhá-los, humilhá-los? Cristo ele sai em proteção dos seus discípulos. Ainda que os seus discípulos sejam responsáveis. Mas é que ele quer proteger os discípulos dos lobos. É isso que ele deseja. É isso que ele deseja. E um dentre a multidão, antes mesmo que qualquer escriba viesse a falar, Marcos registra que um sai dessa multidão, dessa algazarra toda, que até então ele não tinha sido descrito. Ou seja, a primeira cena que a gente imagina são dois grupos, uma multidão ao redor, e de repente um homem sai da multidão. Quem é esse homem que sai da multidão? Nós vamos saber que é o pai do menino endemoniado. Mas até nós sabermos que é o pai do menino endemoniado, o texto fala que esse homem sai da multidão e ele responde ao próprio Cristo com reverência. Ele chega a Cristo com reverência e ele fala: Mestre. Ele sabe que ele não está falando com qualquer um. Ele não está diante de qualquer um. Ele está diante de Cristo. E nós já estamos vendo no Evangelho de Marcos que a fama de Cristo, o nome de Cristo é notório. Todos sabem quem é Cristo. E ele explica: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Jesus traz uma advertência aqui grande, dizendo: ó geração incrédula. Ó geração incrédula. Jesus está falando com a multidão que acabara de saudar a ele. Porque no versículo 15, diz o que? Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava, também respeitosamente. A multidão estava reverenciando Jesus. Mas nós já vemos, ou estamos vendo, que há uma grande diferença entre ser multidão e ser discípulo. A multidão não está interessada em tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. A multidão não está interessada nisso. A multidão quer palanque, quer festa, quer show, quer cura, quer entretenimento. É isso que a multidão quer. A multidão não quer abnegação, a multidão não quer serviço, a multidão não quer ser discípulo. A multidão não quer colocar a sua vida em risco em prol do Evangelho. A multidão não quer isso. A multidão quer um Cristo que ela só expecta o Cristo, ela só tem Cristo ali como nós muitas vezes hoje fazemos, em só acompanhar o cristianismo. Nós só apenas acompanhamos, nós não seguimos na fé cristã. Estamos longe disso. A fé cristã é uma expectação nossa. Assim como nós vemos novelas, filmes, séries, jogos, enfim, várias coisas nós vemos também. A fé cristã. Vemos os atos litúrgicos, vemos tudo. Não há vida sendo dedicada a Cristo, não há abnegação, não há nada disso. Há apenas acompanhar Jesus de longe, porque Cristo requer muito. Para ser discípulo dele, a gente tem que ouvir que, olha, o Filho do Homem ele não tem cabeça não tem lugar onde repousar a cabeça. Não, isso eu não quero, isso é demais para mim. Mas essa multidão sauda Jesus. Ela sauda, ela reverencia a Cristo. Ela faz isso. Mas isso não engana a Cristo. Ele sabe que o que subjaz ali naquele episódio é incredulidade. E incredulidade de quem? Da multidão. Incredulidade da multidão. Incredulidade dos escribas. Incredulidade do pai do menino. Incredulidade do menino. E incredulidade, ou uma certa raiz de incredulidade dos próprios discípulos que ficaram. Dos próprios discípulos que ficaram. É essa geração que Cristo encontra.
A geração de incredulidade. E nós lançamos aqui algo que Cristo colocou na mente da igreja, a igreja deve refletir. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Porque nós vimos que um espaço de 1.400 anos, de Moisés a Jesus, incredulidade reinando. E da vinda de Cristo até hoje. Nós vemos credulidade? Ou não só uma mera credulidade? Fé? Nós vemos fé, uma fé que age, uma fé que se abnega, uma fé que toma a sua cruz e segue Cristo. É isso que a gente vê? Ou a gente vê uma multidão de evangélicos de 40 milhões que não fazem qualquer diferença no nosso país? Uma cidade predominantemente evangélica chamada Cabo Frio, a nossa cidade, e não tem a menor diferença. O Rio de Janeiro, a cidade, a capital, o que você mais vê é igreja. É o que você mais vê é igreja. Tem muita igreja no Rio de Janeiro. Mas o que você mais vê é boca de fumo, tráfico, é corrupção, é imoralidade. Então, que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Nós sabemos que cristianismo é esse. Nós sabemos que o cristianismo que é vivido no século XXI é o cristianismo de multidão, é o cristianismo que expecta, que assiste somente. Eu só assisto Jesus. E o que Jesus fala? Geração incrédula. É uma incredulidade, nós podemos enganar uns aos outros, os escribas poderiam enganar a multidão poderia enganar os escribas, todo mundo poderia se enganar, mas quando Cristo desce, Ele que sonda os corações, Ele fala o que é, e o que é incredulidade. Não importa se estão saudando Jesus, não importa se estão chamando Jesus mestre, 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 isso não importa, porque o que tem aqui é incredulidade. É isso que tem. Porque quando Jesus deixou a multidão, quando Jesus saiu da multidão, ele já tinha falado, tome a sua cruz, siga-me, quem quiser. E quando ele desce, incredulidade. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Perceba, a incredulidade não é um malefício para Cristo. Nós, umas vezes, agimos na fé cristã, quando Cristo fala para nós seguirmos a Ele, obedecermos ao Evangelho dEle, parece que nós estamos fazendo isso para o benefício de Cristo. Não, nós vamos fazer isso porque Cristo vai ser beneficiado. O que Cristo está trazendo aqui é, vocês sofrem com a incredulidade de vocês. É o povo que sofre. Uma das características de Deus ser Deus é que Deus é impassível, é que Deus não sofre. A grande misericórdia de Deus é que Deus enviou o seu Filho unigênito para que encarnasse da Virgem Maria sob a operação do Espírito Santo e ele fosse um homem de dores. Cristo sofre, porque Cristo é homem e Deus. E ele sofre para salvar. Para salvar. Por amor a nós. É por amor a nós. Mas ele não precisava sofrer. Ele não precisava. Porque ele não estava lá na eternidade sofrendo. Ele não estava na eternidade sofrendo. Ele sofre quando ele vem porque o sofrimento dele nos deu salvação. Mas nós agimos na fé cristã como se aquilo que Deus requer de nós fosse para benefício de Deus e não de nós. Parece que a fé beneficia a Deus e não ao homem. Mas o que Cristo está trazendo aqui é a incredulidade faz apenas com que vocês sofram. É vocês que sofrem com a incredulidade. Até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis? É vocês que sofrem. E eles não poderiam nem negar, porque a realidade estava diante dos olhos deles, um menino endemoniado. Era um menino que estava endemoniado. E Jesus fala, trazei-mo. E trouxeram-lhe.
Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Alguns vão dizer, não, isso aqui é uma mera epilepsia, e vão ter diagnóstico e tudo mais. O texto é claro em dizer que é demônio. Se o demônio se utiliza de doenças, pode ser, pode acontecer, mas a raiz é demônio. E qual a prova? A prova é que ele vê Jesus. Acontece esse estardalhaço. Quando ele vê Jesus, quando o Espírito vê, o que acontece? Não é uns segundos depois. Marcos fala imediatamente. A razão pela qual o que acontece aqui é por ele ver Jesus. Ele vê Jesus imediatamente, agita com violência e cai por terra e revolve-se espumando. A cena é deplorável. Mas Jesus ele não dá show para o que está acontecendo ali. Ele vai e se dirige ao pai do menino. Há quanto tempo isto lhe sucede? Jesus está falando há quanto tempo isso lhe sucede para que o pai venha e a multidão venha ver o poder de Deus. Porque não é um demônio que acabou de entrar ali. Não é isso que está acontecendo. Não é algo que aconteceu na passada, Jesus. Não, é um demônio que está com esse garoto desde a infância. Ou seja, ele é menino já. O texto fala que ele é garoto, é menino. E desde a infância. Isso tem se prolongado. Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Qual é o intuito do demônio? Matar a criança. Matar o menino. É isso o intuito. É isso que o demônio deseja nas palavras do pai. E aqui nós jogamos totalmente por terra, porque a Bíblia mostra a inocência da criança. Algumas pessoas tratam que criança não tem pecado. Se a criança não tem pecado, como que essa criança está possessa? Satanás só pode possuir pecadores. Satanás só pode possuir pecadores que não estão no reino da luz. Ou seja, aqueles que não estão com Cristo Jesus. A criança tinha pecado. Agora, qual é a causa especial para aquela criança em específica estar possuída de demônio? O texto não é falado. O texto não fala. Não fala no texto. Mas tem uma criança demoniada aqui. Tem um menino demoniado. Essa é uma das razões quando nós temos um filho, nós o batizamos a Deus. Não de uma maneira supersticiosa, para dizer, olha, não vai pegar demônio. Não é isso que ele está querendo dizer. É no sentido de que essa criança, por natureza, ela é filha de Adão e todas as misérias de Adão vão recair sobre ela. Porque ela é filha de Adão. Porque eu, por natureza, sou filho de Adão. Mas essa criança aqui, por causa da fé em Cristo Jesus, ela já não está mais sujeita ao pecado. Eu batizo o meu filho. Essa é uma das razões. Uma das razões. Porque muitos têm a ideia de que não batiza, porque batiza, só batiza quem tem pecado. E o que tem por trás? Esse grupo, nem todos os grupos. Esse grupo é o quê? Não, criança precisa batizar. A criança é inocente, a criança não tem pecado. A criança tem pecado. Tem criança demoniada aqui na Bíblia. Salmo 51 vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu minha mãe. Mais uma vez, a causa específica pela qual essa criança é endemoniada, nós não sabemos. Mas esse é um dos textos que prova que criança não tem ingenuidade, inocência. Inocência que eu quero dizer é o quê? Juridicamente não tem pecado. Não tem pecado. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso. E esse pai que está transtornado com toda a situação, porque perceba que esse pai aqui, ele quer a solução do filho, ele não é um pai apático. Porque se ele fosse apático, nada disso estaria acontecendo. Ele não teria levado
o filho até os discípulos de Cristo. Ele quer que o filho seja curado. É o que ele quer, é o que ele deseja. Mas aqui, esse pai mostra que ainda que ele esteja fazendo todo o possível para que o filho saísse dessa situação deplorável, tudo ele fazia com uma raiz de incredulidade. Porque ele vai dizer, mas, versículo 22, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes. Ou seja, ele está duvidando da capacidade de Cristo de expulsar aquele demônio. Perceba a diferença entre esse homem e o leproso lá de Marcos capítulo 1. O leproso de Marcos capítulo 1, ele sabe que Jesus pode. Porque ele fala, eu sei que podes purificar-me. Se quiseres. O leproso ele diz, olha, tu tens o poder. Tu podes tudo. Eu posso continuar leproso. Mas se eu continuar leproso, não é porque tu não podes me curar, é porque o Senhor não quer me curar. Mas eu sei que tu podes. E qual é a resposta de Cristo? Eu quero. Fica limpo. E no mesmo instante, o leproso fica limpo. Não tem mais lepra. Acabou a lepra. O leproso teve fé. Eu sei que tu pode. Eu sei que tu pode. Sei que tu podes purificar. Se quiseres. Mas esse pai aqui, ele está com uma incredulidade. Ainda que se ele, porventura, tenha uma fé, aqui foi totalmente esmagada por suas palavras. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. E o que Jesus responde? Se podes? Se podes? É isso? Tudo é possível ao que crê. Jesus coloca agora numa outra categoria. A questão não é se eu posso. A questão é, você tem fé que eu posso? Essa é a questão. Jesus lança aqui a importância da fé. Ninguém consegue granjear nenhum benefício de Cristo sem fé. Nós vimos isso. Marcos capítulo 6, Jesus é rejeitado em Nazaré, e o texto fala que ele não pôde fazer muitos milagres, porque ali havia incredulidade reinante. E nós vimos que ele não pôde, não no sentido que ele não tinha capacidade, é porque, como não tem fé, Jesus não vai curar. Porque é o meio pelo qual a Trindade Santa estabeleceu que os homens sejam beneficiados. Os homens são beneficiados por meio da fé. E a Trindade Santa, diferente de nós homens e mulheres, não é contraditória. Se ela estabeleceu que assim será, assim será. Tiago vai falar isso. Não ache homem algum que vai conseguir coisa alguma de Deus se pedir duvidando. Quem pede duvidando não consegue nada de Deus, não vai conseguir. Porque esse homem é um homem de ânimo dobre. A sua oração não vai ser respondida. Deus não vai se inclinar. Você pode pedir sabedoria, você pode orar 10 horas por dia, você pode ir para o jejum, você pode fazer vigília, ficar 12 horas no monte. Se não tem fé, nada adianta. Uma oração de 5 minutos, cheia de fé, repleta de contrição de coração, confiando em Deus, é muito mais eficaz do que você subir no monte, não importa a altura, sem fé. Porque é o meio pelo qual Deus estabeleceu, é o meio pelo qual os benefícios de Cristo descem a nós. Mas agora perceba que nós, como nós somos tão confusos, tão prontos para perverter o texto bíblico, nós podemos, de repente, acentuar demasiadamente, acentuar muito a fé e esquecer-se do objeto da fé. Fé em quem? Porque esse é o período que nós estamos vivendo.
A fé na fé. Eu tenho fé. Fé de que eu vou conseguir minha casa própria. Fé de que eu vou conseguir meu carro. Fé que eu vou conseguir um emprego melhor, passar no concurso. Fé. É a fé na fé. E a fé no século XXI, na nossa época, a fé, ela não é a fé bíblica. Porque a fé de hoje em dia, de muitos crentes, é uma fé que ela está mais para um amuleto, um talismã, do que para a fé bíblica. É algo que não passa de mágica. Eu tenho fé, aquilo vai acontecer. Não, por que vai acontecer? Por causa da fé, porque eu tenho fé. E aí eles colocam a fé como causa dos benefícios, mas a fé nunca é causa. Se a fé é a causa, ela é uma causa que os teólogos chamam de causa instrumental. Ela sempre é meio. A causa é outro. A causa não é a fé. A causa da cura não pode ser a fé. Não tem como ser a fé. A fé é o meio pelo qual Deus administra a cura, ou ministra a cura. E qual é a causa? A causa é Cristo. A causa é Cristo. A causa. A fé é um meio, ou uma causa instrumental para conseguirmos o benefício de Cristo. E é isso que o texto está mostrando. Se pode, tudo é possível ao que crê. Crê em quem? Em Cristo. É em Cristo, porque ele fala para Cristo, se tu podes, tudo é possível ao que crer. Crê em quê? Em mim, em Cristo. Tudo é possível para aquele que crê em Cristo. E crer aqui, a gente pode colocar acredita, mas uma palavra melhor é confia. Confia que Cristo tem toda a capacidade de expulsar aquele demônio. A causa é Cristo do começo ao fim. E aí nós vamos entender quando Cristo fala, olha, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, passe daqui para lá, isso vai acontecer. Por quê? Porque primeiro a importância de ter fé. Mas até uma fé pequenina, porque é isso que a gente está falando, no grão de mostarda, uma fé pequenina é capaz de mover montanhas. Por quê? Porque a questão não é a fé como fim último. É a questão em quem se tem fé. Não vai ser a fé em si que move montanhas, mas o Deus que criou as montanhas que pode mover montanhas. Claro, no sentido figurado. No sentido de que tudo que você vai pedir, de acordo com esse Deus, acontece. Porque tudo é possível ao que crer. Ou, nas outras palavras, nada é impossível para Deus. A fé é fundamental. Mas nós somos tão prontos, mais uma vez, a perverter o texto bíblico, ou que nós menosprezamos a fé, ou nós exaltamos a fé a um tal ponto que ela vira um fim em si mesma. E esquece de em quem é necessário ter fé. É em quem. Porque se a fé fosse o fim em si mesmo, pronto, acabou o relato. O homem não tem fé, acabou. O homem não tem fé. E essas pessoas que atribuem tamanha importância de maneira indevida à fé é fundamental. O que elas acreditam? Elas acreditam que a fé é um produto humano. Ela que gera a fé no coração dela. A fé não é dom de Deus. Eu que gero, eu que crio. Mas não é isso que a Bíblia diz. E graças a Deus não é isso, porque Jesus veio para salvar os incrédulos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza, nós nascemos em um estado de incredulidade. É assim que nós nascemos. Nós nascemos, por natureza, incrédulos. E em nós ainda reside uma raiz de incredulidade. Ou podemos dizer que toda oração que nós fazemos, nós nunca, jamais duvidamos. Não, eu não duvido. Eu não duvido. Não, a gente duvida. A gente duvida ou porque a gente está com essa ideia desse homem, se tu podes. Ou porque nós estamos colocando expectativa na nossa fé.
A questão é o tamanho da minha fé. Se a minha fé é grande, se a minha fé é pequena, qual é o tamanho da minha fé? Mas a questão não é nunca e nunca foi a fé. A questão é em quem você tem fé, em quem você crê. Você crê no Filho de Deus ou você não crê no Filho de Deus? Essa sempre foi a questão. E a grande e a maravilhosa graça de Cristo é derramada na vida desse homem. Porque o versículo 24 diz: e imediatamente o pai, cheio de lágrimas, com lágrimas nos olhos, exclama: eu creio. Mas como assim eu creio? De repente ele crê. Eu confio. Ajuda-me na minha falta de fé. O que esse pai está falando é: Senhor, eu confio a tal ponto que eu confio que tu podes me dar fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu sei que não é a minha fé que vai salvar o meu filho, que vai tirar o demônio do meu filho, não é a minha fé, mas eu sei que tu podes tanto tirar o demônio do meu filho, quanto me dar fé para que acredites em ti. E este homem, então ele diz algo que está em Hebreus, ele reconhece que quem é Cristo? Quem é Cristo? Cristo é o autor e consumador da fé. Ele pediu para a pessoa certa. Ele pediu para Cristo e Cristo concede isso. Porque o demônio vai ser expulso. O demônio vai ser expulso. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a dizer. Jesus fez algo além. Ele só pediu para que o demônio fosse embora. Jesus dá uma ordem que nós não temos autoridade para dar. Sai e jamais volte. Esse garoto nunca mais ia ficar possesso por esse espírito. Nunca mais. Porque é o que Cristo falou. E o demônio clama. O demônio agita-se. E podemos pegar o que já tinha falado. Isso tudo com certeza com violência. Com violência. E sai dele como se estivesse morto. O demônio ele pode sair, mas ele sai brigando. Ele sai enfurecido. Ele sai, mas é aquele soldado que eu morro, mas eu mato. Ele não sai numa boa. E isso vai para a fé cristã ordinária nossa. Tem vezes que a gente pode chegar no fundo do poço, sendo tão influenciado por Satanás, e quando a graça de Cristo está sendo derramada por nossa vida, é quando o aguilhão de Satanás parece ser mais forte, mais forte. E as pessoas dizem: morreu esse menino. Morreu, porque o menino ficou imóvel, acabou, morreu. E é quando que parece que nós no estágio espiritual morremos. Acabou, já era, não tem mais jeito. Mas tem um autor e consumador da fé em cena. É isso que está acontecendo. É o autor e consumador da fé. É o Cristo que está em cena. Cristo nunca fracassa. Os planos de Cristo nunca são frustrados. O plano de Cristo sempre se concretiza. Porque Cristo é aquele que disse, como o presbítero Vício pregou: pare, mar, pare a tempestade, o mar se acalma, e o mar se acalma, e a tempestade para. É o Cristo que por meio dele tudo é feito. Não tem como os desígnios de Cristo serem frustrados. É por isso que é uma ofensa para Cristo chegarmos até Ele e falar: Senhor, se Tu podes. Porque não existe se Tu podes. Eu sei que Tu podes. Mas se queres purificar-me, se queres curar-me. E o menino, parecendo morto, sendo constatado pela multidão como morto. Morreu, acabou. Não, tem o versículo 27. E Jesus, tomando-o pela mão, o ergue, e ele se levantou. Satanás pode lançar o seu hospedeiro na lama, no chão, praticamente morto. Mas Cristo, quando quer, o levanta com as suas mãos. E é isso que Cristo faz.
Ele toma o menino pela mão e o ergue. E ele se levanta. Ou seja, agora ele tem vigor para ficar de pé. Agora ele está são. Algo que ele não experimentou desde a terra infância. Agora ele está são. Agora todos os movimentos que ele vai praticar é o movimento dele. Se ele quer ficar em pé, ele fica. Se ele quer sentar, se ele senta. Porque agora ele está livre de Satanás. Acabou a subjugação. Acabou. E o versículo 28 e 29 vai falar sobre os discípulos indagando Jesus. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Por que os discípulos falam isso? Porque no começo do capítulo, ou do livro de Marcos, Jesus dá autoridade aos discípulos. Autoridade sobre os espíritos imundos. Eles tinham autoridade sobre os espíritos imundos. Eles já tinham expulsado os outros demônios. Por que, naquele caso em específico, isso não aconteceu? Uma das razões que Cristo elenca é a pequenez da fé deles. Isso está em Mateus. Mas aqui Marcos destaca, porque Marcos já falou da incredulidade. Aqui ele destaca algo que Mateus também fala. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. O que significa? Significa que os discípulos sempre tiveram autoridade, mas existe algo que os discípulos não estavam compreendendo. Existe a autoridade e o exercício da autoridade. São duas coisas diferentes. Um policial militar, ele tem autoridade. Um guarda, ele tem autoridade. Ele tem. Mas ele precisa exercitar a sua autoridade. E para ele exercitar a sua autoridade, ele é equipado pelo Estado para ser autoridade. De forma tal, quando há um contraventor que se opõe a ele, ele está equipado para subjugar o contraventor. O contraventor pode não atender a voz dele. Pare. E ele continua correndo. E o policial, ele vai pegar de arma, ele vai pegar algema ou o que for necessário para parar o contraventor. Por quê? Porque ele foi equipado. Ele tem autoridade, ele tem o equipamento necessário para exercitar a autoridade. Porque nem todo contraventor vai ser fácil de dominar. Isso, de maneira imperfeita, é o que acontece com os discípulos. Os discípulos tinham autoridade. Mas, para exercitar a autoridade sobre aquela casta, eles precisavam daquilo que eles já tinham sido equipados. Com o quê? Com jejum e oração. Como que aquele demônio sairia, ou aquela casta sairia de maneira ordinária no futuro? Não na vida desse jovem, mas de outros, através da oração e do jejum. Outros demônios saem mais rapidamente. Mas existem alguns que são mais difíceis. Alguns só vão sair com jejum e oração. Jesus ensina aqui que existe um grau entre os demônios também. E uma das razões pelas quais eles não puderam expulsar é a pequenez da fé. Porque se Cristo deu autoridade, eles tinham que confiar que eles tinham autoridade. Eles não poderiam desistir. Não pode acontecer, por exemplo, nós sermos chamados para expulsar um demônio e depois de meia hora falar, não consigo. Eu vou embora, não dá. Isso não pode acontecer. Cristo nunca perde para Satanás. Isso é impossível. O que deve é acreditar na palavra de Cristo. Então essa é uma caixa diferente. Família, a gente não vai sair daqui enquanto esse demônio não for expulso. Nós não vamos comer nem beber, vamos ficar de jejum e orando até esse demônio sair. É isso.
O crente não sai derrotado. Jamais sai derrotado. Porque o crente é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele não pode perder para Satanás. E se ele, depois de apenas 30 minutinhos, 1 horinha, falar, não consegui, que fé pequena é essa? Você está dizendo que você não acredita que Jesus pode expulsar o demônio? Porque a expulsão de demônio nunca foi através do exorcista, vamos usar a palavra. Nunca foi. Foi através, e sempre foi, por causa do nome de Cristo. Sempre foi. Sempre. E agora os discípulos poderiam entender mais claramente. Mais claramente. Assim nós vemos que do versículo 14 ao versículo 29, a fé ela está em destaque, mas não uma fé qualquer, a fé em alguém, a fé em Cristo. É a fé em Cristo que está em destaque. Assim, meus irmãos, nós chegamos a 3 aplicações. A primeira aplicação é como nós temos nos achegados a Cristo Jesus. Como? Eu e você temos nos achegado a Cristo Jesus. É com incredulidade? Nós nos achegamos no nosso quarto com um se tu podes? É assim? Senhor, se tu podes, cura. Se tu podes, cura. Senhor, se tu podes, converta. Converta o meu cônjuge. Converta o meu amigo. Converta os meus pais. Converta os meus filhos. Senhor, se tu podes. E a nossa oração, talvez, por nós termos o mínimo de conhecimento bíblico, não vai usar o termo se tu podes. Mas no nosso coração, está latejando se tu podes. Porque a gente pede duvidando. O nosso pedido é A, mas o nosso coração está, será que isso vai acontecer? Será que Deus pode ouvir a sua oração? Será que Ele pode intervir? Será? Será que Ele pode intervir no seu trabalho? Será que Ele pode intervir na sua família? Será? Será que Ele pode intervir na sua situação espiritual deplorável? Será? O se tu podes está em nós. Está em nosso coração, se tu podes. Mas o texto nos ensina que nós não devemos, até mesmo quando está em nosso coração o se tu podes, nos contentarmos com o se tu podes, porque Cristo fala, tudo é possível ao que crê. Então não é no passe de mágica que nós vamos, então agora eu creio. Não, é tendo a fé desse homem aqui, que é vinda da parte de Cristo. Senhor, eu reconheço que em mim há incredulidade. Eu reconheço que em mim há muito pecado. Eu reconheço. Eu reconheço, Senhor, que eu peço duvidando. Eu duvido do seu poder. Eu duvido da ação do Espírito Santo. Eu duvido da tua obra. Mas eu suplico, com lágrimas nos olhos, como esse pai, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me. Essa deveria ser a oração do crente todos os dias. Deveria ser a nossa oração. Porque nós temos uma fé muito aquém. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé quando eu vou evangelizar, porque muitas vezes eu não evangelizo porque eu não acredito que tu pode transformar aquela vida, porque aquela vida já está tão desnorteada. Ela pensa tantas coisas contrárias ao reino de Deus. Eu nem te peço mais a respeito de me livrar do meu pecado. Porque há tanto tempo que eu tenho comigo.
mas nós temos Cristo. Cristo agindo aqui. Nós temos. Portanto, cheguemos-nos a Cristo com a fala do versículo 24. Ajuda-me na minha falta de fé. Segunda aplicação. Não importa o que o pecado e Satanás fez conosco. Porque o nosso foco não é Satanás. Nosso foco não é o pecado em si, mas o que Cristo faz em sua graça. Se nós crermos nele, ainda que nós estejamos como morto, ele pode pegar na nossa mão e nos levantar. Talvez nós estamos andando prostrados porque nós não confiamos. Essa é a razão por que nós estamos prostrados. Nós não acreditamos que Cristo pode nos livrar da ansiedade. Nós não acreditamos que Cristo pode levantar do desespero da alma. E pode chegar numa noite em que o travesseiro, Deus sabe, que eu preferia morrer hoje. Eu preferia morrer do que acordar mais uma manhã nesse maldito pecado, nessa maldita alma conturbada. Era o meu desejo. E isso pode se perpetuar, mas existe um Cristo que pega a pessoa no lamaçal do pecado e levanta ela. É nesse Cristo que a igreja, é esse Cristo que a igreja professa há mais de 2000 anos. É o Cristo que salvou a você e salvou a mim, sabendo quem nós éramos e quem nós somos, vendo o nosso estado deplorável como aquele menino endemoniado. Mas ele pega a gente pela mão e levanta. E ele levanta a gente. Porque não importa o que nós fizemos no passado, se nós depositarmos a nossa confiança em Cristo e falarmos, Cristo, eu quero ser seu seguidor. Eu quero. Eu não tenho capacidade de negar a mim mesmo, eu não tenho capacidade de tomar a minha cruz, eu não tenho capacidade de seguir-te, mas eu creio que tu podes me ajudar. Eu estou quase morto. A minha miséria espiritual está diante de mim todas as noites. E nós devemos ter certeza que Cristo levanta. Ele levanta. Essa é uma certeza que nós não podemos perder. Que Cristo é benevolente, que Cristo é misericordioso, que Cristo deseja o bem do seu povo e Ele não abandona o seu povo, nem mesmo contra os escribas. Ele já chega defendendo os seus discípulos. E por que, ora, Ele não vai nos defender contra os escribas do presente século, contra o Satanás e contra o pecado, se Cristo é o mesmo? Ele vai. Ele vai. Essa é uma certeza. E por fim, meus irmãos, Cristo deu uma autoridade à igreja. A igreja tem as chaves do reino. Ela tem as chaves do reino. Agora, existe a autoridade e o exercício de autoridade. Nós já fomos capacitados para a boa obra. E nós também fomos municiados, ou seja, equipados para a boa obra. Como fazemos isso? Não é só em situação de possessão demoníaca, não é somente nessas situações. Nós vemos várias ocasiões em que o jejum acontece. O jejum é uma entrega a Deus, de maneira que você sabe que o vigor do seu corpo não vem do seu alimento.
Quem te dá forças não é o seu alimento, é Deus. Porque nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu posso ficar um dia sem comer e continuar revigorado na palavra do Senhor. O corpo enfraquecido pode acontecer, mas a alma fortalecida em Deus. Não no jejum dos fariseus, que fazia para aparentar, mas no jejum cristão, que faz para Deus, em oração, em dependência a Deus. Portanto, saiamos nessa noite suplicando a Cristo fé, com lágrimas nos olhos. Senhor, ajuda-me na falta de fé. E se Satanás falar que você já está morto, não tem como você escapar, saiba que Cristo levantou aquele menino possesso, porque ele expulsou o demônio. E ainda que ele estivesse quase morto, Jesus levantou. Jesus levanta pecadores do pecado. É isso que ele faz. E nós somos instados, porque esse último ponto está ligado com Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Nós somos instados a entrar em jejum e oração, porque o tempo que eu e você oramos vai evidenciar a nossa fé. Pelo que eu e você oramos, evidencia a nossa fé. Se nós não oramos mais pelo familiar incrédulo, é porque nós não temos mais fé que Deus pode converter ele. É isso que está no nosso coração. As orações que nós deixamos de fazer, muitas das vezes é porque nós perdemos a fé que Deus pode agir. Perdemos a fé. E entrarmos em oração, entrarmos em jejum, porque essas são, vou usar a palavra, armas espirituais, meios de graça, em que Deus nos dá o benefício de Cristo. Não é se, é sim e quando. Nele está o sim e o amém de Deus. É em Cristo. É em Cristo. Portanto, acheguemo-nos ousadamente diante do trono da graça, mediante a fé em Cristo Jesus, sabendo que nós seremos ouvidos quando clamarmos a Cristo. Seremos. A nossa oração será atendida quando pedimos em conformidade com a sua vontade, como pedimos como o leproso. Sei que tu podes tudo. Se queres, purifica-me. Que nós façamos isso. Hoje, amanhã e até estarmos com Cristo. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor,